Bom dia, irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Luca, faço parte aqui da liderança da Urbana. E como o Gui bem falou, hoje nós estamos encerrando uma série que fizemos aí ao longo de algumas semanas no livro de Esther. Hoje nós vamos encerrar o livro, a leitura e a meditação. Hoje nós temos o capítulo 9 e o capítulo 10. Vamos fazer a leitura da palavra juntos. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, NAA. Se você tiver aí no seu celular, é mais fácil de alterar a versão para a gente caminhar na mesma linguagem. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto entrariam em vigor e os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, aconteceu o contrário. Os judeus venceram os que os odiavam. Os judeus se ajuntaram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam a sua destruição. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos os povos tinham medo deles. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei ajudavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu tinha se apossado deles. Mardoqueu tinha grande influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e eliminando-os, e fizeram o que quiseram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens na cidadela de Suzã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número de mortos na cidadela de Suzã. E o rei disse à rainha Esther: os judeus mataram e eliminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Ele te será concedido. Esther respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham permissão para fazer também amanhã, conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Foi publicado um edito em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã juntaram-se também no 14º dia do mês de Adar, e mataram 300 homens em Suzã, mas não colocaram as mãos nos bens deles. Da mesma forma, os outros judeus nas províncias do rei se reuniram para se defender e se livrar dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam, mas não colocaram a mão nos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º descansaram, e fizeram dele um dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram no 13º e no 14º dias e descansaram no 15º dia, fazendo dele eu repeti o mesmo versículo, um dia de banquetes e de alegria. Por isso, os judeus que vivem nas vilas e povoados fazem do 14º dia do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, tanto as próximas como as distantes, ordenando-lhes que todos os anos guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria e o pranto em dia de festa. Deveriam comemorá-los como dias de banquetes e de alegrias, e em que mandariam presentes uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. E os judeus se comprometeram a continuar fazendo o que tinham começado, e de acordo com o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Amedata,
descendente de Agag, o inimigo de todos os judeus, tinha tramado eliminar os judeus e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para os aniquilar e eliminar. Mas, quando tomou conhecimento disso, reordenou por escrito que o plano perverso de Amã contra os judeus recaísse sobre sua própria cabeça e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso, aqueles dias foram chamados de Purim, segundo a palavra pur. Portanto, por causa de tudo o que estava escrito naquela carta, do que tinham visto e do que lhes havia acontecido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, por sua descendência e por todos os que se tornassem judeus, a não deixarem de guardar esses 2 dias todos os anos na mesma forma prescrita e data certa. Esses dias seriam lembrados e guardados em cada família, em cada geração, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados entre os judeus, e os seus descendentes jamais se esqueceriam deles. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu confirmaram por escrito esta segunda carta a respeito de Purim, com toda a autoridade. E enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando esses dias de Purim nas suas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e conforme o que eles mesmos tinham estabelecido para si e para seus descendentes, acrescentando ainda orientações a respeito de tempos de jejum e de lamentação. A ordem de Ester confirmou esses regulamentos para o Purim, e isso foi registrado nos registros. Capítulo 10. O rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Todos os seus atos de força e poder e o relato completo da grandeza com que exaltou Mardoqueu estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos ao Pai por mais esse dia, agradecemos, Senhor, por todos que estão aqui. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de cultuar, Senhor, ao Senhor juntos em comunidade, Pai. Que possamos, ó Pai, juntos agora ser confrontados, ó Pai, pela Tua palavra e edificados por ela. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, primeiramente, se você ainda não tinha experienciado terminar a leitura de um livro completo, hoje a gente fez isso juntos aqui. Terminamos Ester. E hoje, né, o título, o tema, Triunfo e Festa na Cidade Secular. Eu gostaria de recapitular com os irmãos o que nós vimos até aqui. Primeiro, então, nós somos introduzidos aos personagens Ester e Mardoqueu, ou Mordecai, judeus que estavam vivendo bem adaptados na Pérsia. Como os irmãos podem se lembrar, o rei, depois de depor a rainha Vasti, vai em busca de uma nova rainha. Ester é escolhida como a rainha da Pérsia. O Mardoqueu, ele tinha ali algum tipo de influência, algum tipo de movimentação dentro do reino, e eles simplesmente são assimilados e bem assimilados a esse contexto da Pérsia. Em determinado momento, quando Amã, na altura ali, um oficial do rei, é exaltado à segunda posição e pede ali para que seja ordenado que as pessoas na porta do rei se prostrem diante deles. Num determinado momento, nós vemos um basta de Mardoqueu se recusando a obedecer esse decreto e se prostrar diante de Amã, o que culmina numa ira assassina de Amã e um plano que, junto com o rei, dão resultado num decreto que tem dia e hora marcada para o extermínio do povo judeu. Numa sequência de coincidências, como a gente bem viu até aqui, a história culmina na intercessão de Ester pelo seu povo e uma virada de chave na história. Agora,
o rei não poderia revogar o decreto que tinha autorizado, mas agora os judeus têm a permissão e até os recursos para se defender naquele dia. E Amã, que tinha levantado uma forca de 22 metros para Mordecai, é o que é enforcado na forca que ele mesmo preparou. Irmãos, o livro de Esther, ele tem nos ensinado e continua nos ensinando nesses capítulos 9 e 10, que assim como Esther e Mardoqueu viviam num reino, viviam numa terra, viviam numa realidade da qual não era a sua realidade original, não era a realidade do seu povo identitário, nós também vivemos num exílio secular. Nós estamos inseridos num mundo e numa realidade que não precisamos ir muito longe para ver que os padrões deste mundo e dessa realidade não condizem com o reino e o povo a qual nós dizemos que pertencemos. Portanto, ao longo desses domingos, nós temos tentado refletir juntos qual foi e tem sido também a nossa postura frente a essa cultura, frente a esse mundo que busca distorcer padrões éticos e morais e relativizar, na missão de relativizá-los. Como que nós temos nos comportado frente a um mundo onde a imoralidade, o adultério, o divórcio, a pornografia, o vocabulário chulo, as coisas têm sido normalizadas em que até certo ponto a gente até acha que não tem tanto problema assim, ou um mundo onde mentir depende do contexto é uma boa coisa, porque se você pode tirar vantagem disso, talvez de todo não seja tão ruim que você faça, onde a violência ela é relativizada a ponto de que a gente é compassivo e omisso para com pessoas que sofrem de abuso e de violência e nós assistimos de longe porque simplesmente não queremos sair da nossa zona de conforto ou que nós mesmos somos vítimas desses abusos e dessa violência, mas não agimos de forma nenhuma a mudar essa situação. Ou então, um mundo onde os relacionamentos eles são superficiais, são rasos, são frágeis e não há nenhum interesse, nenhuma motivação de se fortalecer elos e de se fortalecer relações em que nós tenhamos interesse uns nos outros simplesmente pelo amor, mas pelo que o outro pode me oferecer. Irmãos, nós estamos inseridos nesse mundo. Nós somos acometidos dessas tentações diariamente. Nós somos contaminados por uma cultura que tenta colocar aquilo que é certo como algo duvidoso ou algo que depende. Como que nós ficamos aqui, no caso da Europa, de Portugal, como que nós ficamos sendo cristãos num contexto onde a fé, ela é muitas vezes, geralmente, mera tradição. Ela é tratada como algo que simplesmente ficou como um costume dos antepassados e algo que vale a pena manter porque é bonito. Como que nós ficamos num mundo onde tentam nos pregar e nós mesmos por muitas vezes acreditamos que todos os caminhos levam a Deus? Como que ficam aqueles que, diferente de nós, estão num contexto em que não se tem liberdade para professar a sua fé publicamente e que vivem a cada dia sem saber se serão mortos por causa dela? Irmãos, nós não podemos estar alienados achando que se estamos hoje em algum momento de comodidade, de conforto, isso significa que as coisas estão bem, eu estou onde eu pertenço. Nós estamos num exílio secular. Não importa o contexto nem a localização, é certo que nós vivemos à espera de novos céus e de nova terra.
E enquanto esses novos céus e essa nova terra não chega, nós somos colocados onde somos colocados por Deus, para que em nenhum momento nós deixemos de ser seu povo, independente de onde estejamos. E o livro de Esther nos ensinou isso, domingo após domingo. Capítulo 9 e o capítulo 10, nós temos uma narração de uma vitória do povo judeu. Eles estavam em guerra, e a gente já também, uns domingos atrás, nós falamos um pouco sobre esse contexto de guerra, a questão da inimizade daqueles que se levantavam como inimigos da nação de Israel, o povo de Deus, algo que acontece lá em Gênesis após a queda, quando Deus vem e diz que da descendência da mulher virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Ali nós já temos uma promessa de que haverá um povo escolhido, e que haverá também inimigos que serão levantados para acabar com esse povo. Ao longo da história do Antigo Testamento, nós vimos isso acontecendo, e é isso que a narrativa de Esther também nos mostra. E agora, no capítulo 9, dos versículos 1 ao 16, vai narrar a vitória dos judeus sobre os seus inimigos, naquele contexto da Pérsia. Só que, irmãos, é muito importante a gente olhar para esse texto com muita calma, porque aqui não se trata de uma matança indiscriminada, em que Deus ele dá o seu aval para que de forma livre e sem peso qualquer outra pessoa que não fosse judeu fosse exterminada. Até porque no capítulo 8 nós vemos que, pelo que estava acontecendo, muitos se tornaram judeus. Ali o que está acontecendo de fato é Deus usando e guiando o seu povo em defesa daqueles que se levantavam como seus inimigos. E aí a pergunta que fica para nós então hoje nos nossos dias: qual é e qual tem sido a nossa guerra? Efésios 6:12 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta não é contra o comunismo ou o capitalismo. A nossa luta não é contra o nosso chefe abusivo ou aquele companheiro de trabalho que só quer saber de passar a perna naqueles a que ele pode ter oportunidade de o fazer. A nossa luta não é contra o ser rico ou o ser pobre, visando ser alguém piedoso ou humilde o suficiente porque tenho pouco ou porque tenho muito. A nossa luta não se trata dessas coisas fúteis e rasas, porque nós estamos preocupados demais com o que podemos obter dos resultados de nossas vitórias no nosso dia a dia, ao invés de agirmos como um povo que, frente aos ataques desse mundo, se defende. Mas, na verdade, a gente se torna simplesmente pessoas sanguinárias, que buscam extrair desse mundo o que ele pode nos oferecer de melhor. Nós gastamos tempo demais com guerras fúteis e sem significado, quando nossa real luta diária é contra o pecado e a nossa própria carne. Nós derramamos sangue e tiramos proveito disso, e o pior, muitas vezes, em nome de Deus. Irmãos, é muito importante que a gente entenda esse ponto da nossa guerra, que é uma guerra, se trata de uma guerra espiritual. Porque é muito fácil com que a gente, frente a um mundo que muitas vezes tenta nos colocar numa posição de passividade, nós achemos que nós precisamos exercer essa guerra como uma forma de domínio, como uma forma de expansão territorial, como uma forma de busca de conquistas. A narrativa aqui do capítulo 9, do versículo 1 ao 16, vai falar, eles estavam se defendendo
mataram aqueles que eram seus inimigos, mas não tocaram nos seus bens. Esse não tocaram nos seus bens é repetido e faz um paralelo com aquela história que a gente já tinha visto alguns domingos atrás sobre os amalequitas, quando atacam o povo de Israel de maneira perversa e covarde. Há uma devolutiva do povo de Israel, só que Saul, ele não obedece às ordens e ele toca nos bens daqueles seus inimigos que foram derrotados. Isso aqui está querendo nos dizer, irmãos, que nossa guerra espiritual é uma guerra que nós vivemos todos os dias contra o nosso próprio eu, contra o pecado, contra o diabo, e é uma guerra e é uma história que não deve ser movida ou motivada por aquilo que eu posso obter de um mundo caído. E no capítulo 9 ainda, dos versículos 17 ao 32, ele vai falar sobre a festa de Purim, que é do termo pur, justamente aquele termo que nós vimos que foi dado para o lançamento de sorte que definiu o dia do extermínio dos judeus. E aqui eles atribuem um novo significado para esse dia, chamando de Purim, porque essa foi a batalha da qual Deus proveu triunfo. E há aqui um grande mover aqui para que isso não seja esquecido. Tanto é que os irmãos perceberam que eu até acabei repetindo um versículo, porque de fato tem tantas palavras repetidas aqui que em algum momento eu até achei que não tinha lido o versículo e li ele de novo. E a intenção aqui é realmente essa, porque não se trata apenas de uma vitória de uma guerra pontual. Mas aqui o que Mardoqueu está querendo propor para aquele povo se trata de um memorial, de um povo que, ainda que exilado, se reencontra com sua identidade essencial. Não é mera formalidade, é memória que produz esperança. Também uns domingos atrás, os irmãos também, se não tiveram a oportunidade de ouvir, temos também lá no nosso Spotify e YouTube um sermão sobre o Salmo 77, em que nós falamos, em um determinado momento, sobre a importância de criar um arquivo de memória sobre as coisas que Deus fez e Deus faz, não como simplesmente uma fuga, mas de fato como um memorial que produz em nós esperança para um futuro que está à nossa espera. Irmãos, na nossa realidade de hoje, quando nós nos reunimos aqui dominicalmente em comunidade, nós estamos, assim como aquele povo naquele momento, nós estamos desfrutando de um descanso provido pelo próprio Deus e celebrando juntos em memória de algo que Ele fez, com esperança de que nós teremos então o descanso permanente quando o Senhor Jesus voltar. O que isso então quer dizer para a nossa realidade atual? De que a nossa vida dominical não pode se resumir a um ritual ou um costume meramente tradicionalista, mas uma manifestação real de amor nosso pela nossa identidade que encontramos como povo de Deus. E é por isso que não existe essa ideia de ser igreja sozinho. Isso não é uma mera... não existe igreja sozinho. Por quê? Porque é bom você estar com as pessoas. Não é simplesmente é bom você estar com as pessoas, mas é que o compartilhar da mesa, quando a gente se reúne aqui, toma ali o café juntos, comemos ali de um bolo, de um pão, sentamos os uns do lado dos outros, nos cumprimentamos, nos abraçamos, nós perguntamos como foi da semana, nós
queremos ter interesse, buscar interesse nas necessidades dos nossos irmãos, o cuidar do pobre, do necessitado, isso não se trata de ações em que nós fazemos para aliviar a nossa consciência, e não são também em si um fim. São consequências e frutos que são produzidos por um povo que compartilha sua esperança em um mesmo Deus. Podemos encarar o domingo até como um descanso para nós mesmos, e muitas vezes a gente faz isso, em que não há muito espaço para o outro. Só que o que esse texto vai nos ensinar é que assim como nós não podemos viver numa bolha daqueles que se dizem crentes, nós precisamos ver uns nos outros verdadeiros irmãos e irmãs que pertencem a um só povo, que são filhos de um só Deus. E isso é muito importante, irmãos, porque se isso não for de fato algo que nós guardemos de maneira intencional e constante, a nossa vida de domingo vai se tornar facilmente uma vida ritualística, que se resume apenas em eu vir aqui bater o ponto na igreja de forma a aliviar a minha consciência de que eu estou bem com Deus. E o que esse texto está nos ensinando é que estar juntos é muito mais do que isso. Nós aqui, quando estamos juntos, nós proclamamos o nome de Jesus, nós estamos juntos afirmando que fazemos parte de um só povo. Com isso nós chegamos no capítulo 10, que perto do 9 é bem curtinho mesmo. Nesse contexto de festa, de alegria, de celebração, nós estamos aqui juntos com o povo celebrando a grande vitória dos judeus sobre os seus inimigos. Não? Mas o capítulo 10 ele já começa nos mostrando alguma coisa que faz a gente colocar os nossos pés no chão. Capítulo 10 vai dizer que o rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Logo depois de algo tão bom, de algo tão vibrante, de uma vitória tão grande como essa, o rei vai lá e aumenta o imposto, mostrando quem é que manda ainda naquela terra. Irmãos, isso é de extrema importância, porque nós podemos viver no nosso dia a dia e os nossos domingos serem dias de descanso, que como povo de Deus nós celebramos o que Ele fez por nós, mas nós não podemos esquecer que o mundo ainda jaz do maligno. Nós não podemos esquecer que apesar de podermos ter momentos de tranquilidade e felicidade nessa terra, o triunfo permanente, a nossa vitória tão esperada, não é prometida aqui. Nós não podemos viver na doce ilusão de que a tão esperada vitória é algo que eu possa conquistar nessa vida. Nós não podemos nos agarrar que se algo aconteceu para mim que é tão grandioso, era tão esperado, era tão desejado, aquilo de nenhuma forma pode se tornar o alvo da nossa adoração, quase da nossa idolatria, achando que pronto, aqui foi completada a vitória de Deus na minha vida. Por quê? Porque o dia de amanhã pode ser difícil. O dia de amanhã pode ser triste. O dia de amanhã pode ser pesado. Hoje nós podemos celebrar uma conquista material, mas amanhã nós podemos estar nos lamentando por uma dificuldade financeira. Hoje nós podemos celebrar e ficar
felizes e contentes com a nossa saúde impecável, mas amanhã nós podemos estar nos lamentando por recebermos um diagnóstico não tão favorável. Hoje nós podemos estar tranquilos e confortáveis porque não vemos nenhum problema aparente e amanhã pode simplesmente surgir uma avalanche de problemas. É importante nós entendermos, irmãos, e o capítulo 10 já começa falando isso, que nós ainda estamos nesse exílio. Nós ainda sofremos as consequências de estarmos nesse exílio. É extremamente importante saber disso porque quando a gente se agarra muito à forma que a nossa vida está correndo para fazer de fato um proporcional relativo sobre o volume ou a intensidade da nossa fé ou o quanto Deus nos ama, é como se a gente encara a nossa vida como uma montanha russa que Deus opera simplesmente pelo seu próprio divertimento. Como se a nossa vida fosse uma margarida, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. E a gente vive nessa ansiedade, porque vivemos numa vida que por muitos momentos ela pode ser inconstante, ela pode ser dura, ela pode ser pesada. Vem o alívio, vem o refresco. Estamos aqui em comunidade, vemos uns nos outros a alegria de sermos povo de Deus, mas amanhã, na segunda-feira, eu já vou encontrar uma prova enorme no meu trabalho. Amanhã eu já vou encontrar uma prova enorme nos meus relacionamentos familiares. Amanhã eu já tenho uma conta que eu não sei como eu vou pagar. Amanhã eu tenho uma consulta esperando já do médico uma notícia que eu provavelmente acredito que não será muito boa. Nós precisamos ter a consciência todos os dias que nós estamos nesse exílio e que o triunfo permanente, a vitória tão esperada, ela será consumada na eternidade. Esse texto vai nos dizer então, como nós vimos, nós vivemos em guerra. Nós temos vislumbres e lapsos de um descanso, mas que nada parece definitivo. E a gente está encerrando o livro de Esther com isso. Aí você vai me perguntar, tá, Luca, mas então qual que é a boa notícia? Se nada é definitivo, se ainda estamos no exílio, se estamos enfrentando, eu vou dizer para você, irmãos, que esse livro de Esther, ele fala sobre o rei Assuero, ou Xerxes, ele fala sobre Mardoqueu, ou Mordecai, ele fala sobre Esther, mas definitivamente não tem em nenhum destes o seu personagem principal. Esse livro, irmãos, ele fala sobre o fato de que ainda que pareça que Deus está ausente ou inativo, Ele está agindo, sim. E que Ele muitas vezes age dessa forma. Por vezes, parece escondido, usa de sorte, coincidência, homens maus, aumento de imposto. Não importa o que acontece, irmãos. O que esse livro está nos ensinando é que Deus continua guiando a história do seu povo em direção à consumação de uma promessa que é eterna. Na nova aliança, tudo isso faz sentido através de uma pessoa: Jesus Cristo. João 16:33 vai dizer: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Nossa luta
contra o pecado, ela não pode ser encarada com um pesar, um sentimento de fato de derrota. Porque essa luta, meus irmãos, trata-se de uma guerra que já foi vencida pelo próprio Cristo. Nós vivemos em guerra, sim, mas nossa vitória já é garantida em Jesus. Filipenses 4, versículos 12 e 13 vai dizer: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nossos altos e baixos nessa vida não podem ser o fator determinante que rege a nossa fé e a nossa espiritualidade, mas na verdade o que deve estar fundamentado é a nossa confiança de que quem nos fortalece é o próprio Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 25 e 26, na ministração da ceia, o apóstolo Paulo diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nossos domingos são os vislumbres de um descanso que é eterno. A ceia, quando nós ministramos a ceia aqui mensalmente, trata-se de um momento que em um só corpo nós proclamamos uma vitória que Jesus venceu naquela cruz. E que ainda que nós não mereçamos, nós estamos incluídos nessa aliança. Por isso que nós temos esperança da sua volta e que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Irmãos, nosso triunfo eterno não depende das nossas mãos, da nossa força, mas ele está fundamentado e garantido através de uma só pessoa. Jesus Cristo, irmãos, o Verbo encarnado, o pão da vida, a luz do mundo, a fonte de águas vivas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Somente em Cristo a vida encontra sentido. Através da graça que irresistivelmente nos coloca diante do Altíssimo, não apresentados por justiça própria, mas apresentados como justificados por Jesus. É através dessa verdade, é através dessa esperança que nós devemos fundamentar a nossa confiança e a nossa fé. De que ainda que trilhemos um caminho de dor e de sofrimento num mundo caído, a nossa esperança não está aqui. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz, Pai. Obrigado, Senhor, porque pela tua graça, Pai, nós fomos alcançados e temos acesso ao Pai. Obrigado, Senhor, porque ainda que vivamos, ó Pai, num mundo em que as dores e o sofrimento nos acometam, Pai, nós temos esperança, Pai, que estaremos contigo na eternidade. Não importa, Pai, a circunstância, Pai, seja ela de bonança ou seja ela de escassez, seja ela de saúde ou seja ela de doença, que a nossa confiança, a nossa esperança esteja sempre fundamentada apenas em uma só pessoa, o seu Filho, Jesus Cristo. Que enquanto seu povo, ó Pai, nós possamos, ó Pai, proclamar essa verdade àqueles, ó Pai, ainda que não escutaram ou que ainda não receberam. Senhor, eu peço, Pai, que se há pessoas ainda, Pai, aqui nessa manhã, que ainda não receberam, Senhor, a palavra do seu Evangelho, que o seu Espírito Santo, Pai, esteja, Senhor, abrindo o coração e os ouvidos,
Que essa palavra, ó Pai, penetre, Pai, os nossos corações e possamos, ó Pai, sair daqui transformados por ela. Que a sua salvação, ó Pai, alcance, Pai, pecadores arrependidos. Que a tua graça, ó Pai, seja e sempre seja suficiente para as nossas vidas. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.